Deuteronômio 9. Eu vou continuar a mensagem de quinta, mas vou ler o texto. Deuteronômio 9. Vamos lá. É a continuidade, mas vou ler o texto para vocês terem. Preste atenção a essa leitura, o que Deus está revelando. Versículo 1. Ouve, Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos da Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passas adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos, não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor vosso Deus no deserto. Desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocaste a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. A fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, eis que é povo de dura cerviz. Deixai-me que o destrua e apague o seu nome debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, eis que havias pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós outro um bezerro fundido. Cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as tábuas e as arrojei das minhas mãos, e as quebrei até ante os vossos olhos.
Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa do todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massa e em Quibrote Taavá, provocar-te muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não creste, e não obedeceste à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com um braço estendido. O nosso tema é a conquista da terra prometida. Foi ela um feito de Israel? Isto é, ele foi à guerra e expulsou as nações? Ou foi Deus que expulsou as nações através de Israel? A terra prometida foi por justiça de Israel, porque já Israel era justo, ou foi porque Deus é bom? Esse é o lema, é o tema dessa passagem. É interessante que talvez a gente possa aqui até comparar a santificação, porque no Egito, Deus livrou o seu povo de Faraó com a sua mão onipotente, sem a ajuda humana, sem a ajuda de Israel. Foi uma salvação. Mas agora, e na conquista da terra, a santificação é uma obra divina, humana, ou é uma obra divina? No versículo 1, é dito que foi Deus que destruiu as nações. Versículo 3 diz assim, pois hoje, sim, que o Senhor teu Deus é que passas adiante de vós. É fogo que consome, e os destruirás, e os subjugarás diante de ti, assim o desapossarás, e depressa os fará perecer, como te prometeu o Senhor. Então foi Deus que estava por detrás, eliminando as nações. Aí, no segundo lugar, que eu falei anteriormente, ele vai revelar que a terra foi conquistada não pela justiça de Israel, porque Israel é justo, porque diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Veja aí no versículo 4, o pastor já falou sobre isso. Não foi pela justiça de Israel. Vamos ler o versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é o que o Senhor me trouxe essa terra para possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor os lança diante de ti. Então não foi pela justiça.
Terceiro, nós falamos que a conquista da terra também não foi pela obediência de Israel. Porque Israel, no monte, quando recebe a lei, ele transgride a lei, fazendo o bezerro de ouro. E também, quando estavam para entrar na terra, o Senhor disse, entre na terra, possua. Eles disseram, não vamos entrar, não. Nós vamos voltar para o Egito, porque nós não podemos contra os gigantes. Então, não foi pela obediência. Agora, voltando para a sequência da mensagem, né? Vejam, então, a segunda parte da mensagem. A conquista da terra prometida, em quarto lugar, não foi pela sensibilidade de Israel. Leiamos o versículo 6. Vamos lá? Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra, terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. O 13, leamos o 13 também. Falou-lhe ainda o Senhor dizendo, atentei para este povo, eis que ele é povo de dura cerviz. A desobediência de Israel ao Senhor não foi pontual, não foi só ali no monte, ou então na entrada da terra prometida. A desobediência ao Senhor foi contínua. Logo, foi impossível a Israel conquistar a terra, porque era um povo que não temia a Deus. É interessante que a gente diz dos filhos, esse menino é teimoso. Tanta vez eu dou conselho, e ele não atende. Pois bem, assim era Israel, teimoso, obstinado, duro de coração, para ouvir o Senhor. Então, ele não pode chegar na terra e dizer, eu merecia a terra. Não, você não merecia coisíssima nenhuma, você é teimoso. Se nossa vida é marcada pela desobediência persistente ao Senhor, não é sem razão que as bênçãos que deveríamos ter recebidos estão bloqueadas nos céus para nós. Há uma consequência dessa obstinação. A pessoa que tema em obedecer a Deus, essa pessoa fica impedida de receber o que Deus quer dar. Vocês lembram? Eles foram impedidos de entrar na terra e tiveram de morar onde? No deserto. Quanto tempo? 40 anos. É interessante que Deus disse assim, Emily, senta. Oi, Emily. Emily, é para sentar agora. É para sentar. Fique sentadinha, bonitinha aí. A velha geração precisou morrer no deserto para que a nova geração pudesse se apossar das bênçãos. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, pela sua teimosia eu não vou dar o que eu quero dar a você. Enquanto você não mudar as suas atitudes, o seu coração para comigo, eu não vou operar na sua vida. Então aquela geração morre, e olha bem, tinham mais de 600 mil homens de 20 anos para cima. Desse grupo de 600 mil homens, só 2 puderam entrar. Josué e Caleb. Assim, a nossa teimosia para com Deus precisa ser removida para Deus nos permitir usufruir das bênçãos retidas. Se você não está como Israel, usufruindo do que Deus quer derramar na sua vida, é pela sua teimosia. É pelo seu coração duro, não querendo se submeter ao Senhor. Isso precisa ser removido, porque Deus é o Deus da justiça, Ele quer abençoar, mas com a teimosia, Ele retém a sua mão, retém o seu favor, até que a gente se humilhe na presença dEle. Os grandes feitos do Senhor no Egito e no deserto deveria levá-los a se submeter ao Senhor, mas cada situação que lhe parecia desconfortável, ele se rebelava. Quer dizer, Deus operou maravilhas,
Isso deveria nos quebrantar na presença do Senhor. Mas não, o que é que acontecia? Em cada dificuldade que eles passavam, eles reclamavam, eles murmuravam. Diz o texto, eles murmuraram 10 vezes contra o Senhor. Ah, não tem pão. Ah, não tem água. Ah, estou cansado de comer esse maná vil. Chamou a bênção de Deus de maná vil. No período dos juízes, meus irmãos, eu estou querendo provar para vocês que Israel entra na terra não por mérito, mas por graça. Então, não só ali no deserto, mas também no período dos juízes. Agora eles estão dentro da terra prometida, porque Josué conquistou alguns povos. No período dos juízes, a nova geração voltou ao caminho da desobediência, em vez de expandir o território. Foram escravizados pelas nações que não foram eliminadas, revelando um coração duro para com a voz do Senhor. Porque Deus tinha dito, destrua todas as nações. Quando eles chegaram lá, eles disseram, não vamos destruir nada, nós vamos fazer uma aliança. E Deus disse, essas nações vão ser um empecilho na sua vida, vocês vão enfrentar dificuldades. Agora, precisamos entender o seguinte, não estamos imunizados contra a desobediência teimosa contra Deus. Precisamos ser vigilantes para não voltarmos às velhas práticas. O crente precisa vigiar para que ele não entre em quê? Em tentação. Nós saímos do mundo, mas nós podemos voltar para ele se nós endurecermos o coração. Muitos que corriam bem, de longe agora vão. Vamos respeitar a voz do Espírito Santo falando na Escritura para não sermos endurecidos pelo pecado. Deus fala, mas se a pessoa não ouvir, não atender, o coração vai começar a engessar. Já não vai ter mais o quê? Sensibilidade para ouvir o Senhor. Já nos períodos dos reinos do norte e do sul, a dureza de coração foi tão intensa que eles foram expulsos da terra devido ao coração duro, porque não queriam se submeter a Deus. O mesmo Deus que introduziu na terra, o mesmo Deus expulsou Israel da terra. Por quê? Porque era um povo obstinado, era um povo de coração duro, era um povo que não queria obedecer. Isaías diz que eles pareciam como Sodoma e Gomorra, piores do que Sodoma e Gomorra. Vamos, irmãos, utilizar com mais diligência os meios de graça para não perdermos a sensibilidade espiritual. Muitos crentes estão com o coração duro para com Deus, porque não tem meditação contínua na palavra, não tem uma vida de oração para se tornar sensível à voz do Senhor. Podemos afirmar que a terra prometida não foi conquista, mas uma graça concedida ao Senhor, ao seu povo. E você precisa ter consciência, tudo que você tem é graça de Deus, não é porque você se esforçou. Em quinto, a conquista da terra prometida não foi pela fidelidade de Israel. Veja no versículo 15 e 16, leamos. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, eis que havia pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós outro um bezerro fundido. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Gente, eles tinham casado com o Senhor no monte, simbolicamente falando. 40 dias depois, eles foram infiéis ao casamento com o Senhor. Eles que disseram, tudo que o Senhor mandou, nós faremos. Assim que Moisés desapareceu por 40 dias, eles fizeram um bezerro. Eles colocaram um outro Deus no lugar do verdadeiro Deus. Meus irmãos, a infidelidade ao Senhor pode ser identificada pela falta de interesse em servir e adorar o Senhor. Lembra, na época de namoro, a pessoa todo dia queria estar na casa do namorado, da namorada, oh, vou vê-la, minha bela.
Mas quando nós estamos sendo infiéis a esta pessoa e a Deus, nós não temos mais interesse no Senhor. O Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Quando seu coração fica azedo, quando pensa em ir à casa do Senhor, já é um sinal de infidelidade. Você já ocupou o seu coração com algum outro Deus ou falso Deus. A infidelidade a Deus se manifesta em um estilo de vida que agrada a si mesmo e à sociedade, mas não agrada ao Senhor, que tem sido generoso para conosco. Meus irmãos, quando a gente procura fazer a nossa vontade, nós estamos fora do reino. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pessoa faz o que quer, mas não faz o que Deus quer. Isso é infidelidade para com Deus, porque nós fizemos um voto de fidelidade. Tudo que o Senhor mandou, nós faremos. Fizemos isso quando? No batismo. No batismo nós fizemos essa promessa. A ausência de cultivo devocional com Deus demonstra infidelidade, porque suas afeições estão direcionadas a outros alvos. Como é possível? Não que não possa assistir futebol, ou não possa ver uma série, ou ir a uma praia, ou um cinema. Não é isso. Mas como é que você gosta de tudo isso, mas não gosta de orar e falar com o Senhor, na presença do Senhor, e ouvir a sua voz? É sinal que Deus já foi substituído. Se sentir incômodo na presença de Deus por causa da sua vida dupla que está vivendo, é sinal de infidelidade. O infiel é assim, vive uma vida dupla e sempre fica com medo de ser descoberto. Então, na presença do esposo ou da esposa, será que ele já sabe? Será que ele não sabe? Então, na presença de Deus, a pessoa fica sempre desconfortável. Mas lembre, os homens não sabem, mas Deus já sabe da nossa infidelidade. Atribuir as bênçãos de Deus a outras fontes revela que somos infiéis ao Senhor. Irmãos, por que temos o que temos? Quem foi que nos deu? Foi o patrão? Ou foi o amigo? Não, foi o Senhor, usando o amigo, usando o patrão, usando os meios comuns para nos abençoar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. Como você está atribuindo outros e não ao Deus vivo? Crer em doutrinas que não condiz com a palavra do Senhor é uma traição aos dogmas de Deus, ao ensinamento do Senhor. Viver à margem da moralidade ensinada pelo Senhor é uma infidelidade à vida santa. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se estamos sendo infiéis para com Deus, precisamos abrir o nosso coração para Ele, pois no Senhor há misericórdia. Deus é diferente dos homens que não perdoa. Deus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja um servo de Deus entre o povo, mas também entre os homens caídos, entre o seu povo e os homens caídos, porque os olhos de Deus estão sobre os filhos dos homens. O Senhor do céu está vendo todo mundo. Não duvide do amor que Deus tem por você, apesar das várias provações e tentações que você tem vivenciado. Talvez você diga, Deus não liga para mim, porque eu estou com a dor e essa dor não é retirada. Meus irmãos, mesmo com a dor, Deus está do seu lado. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi por fidelidade de Israel a Deus, mas a graça de Deus que lhe deu acesso à terra prometida. Eu quero dar essa ênfase, é graça sobre graça. A conquista da terra prometida, em sétimo, não foi por virtude do povo de Israel. Vejam o versículo 22, leamos. Também em Taberá e em Massa, e em Quibrote Taavá,
provocar-te muito a ira do Senhor. Vejam bem que ele cita 3 momentos de Israel. O primeiro, em Taberá, foi uma queixa. Eles começaram a murmurar. Não é dito especificamente o que eles estavam murmurando, mas diz que a ira de Deus se acendeu contra eles e o fogo queimou em volta do arraial. Quer dizer, algumas pessoas foram mortas. Eles eram murmuradores. Isso é virtude? Não é virtude. Outra coisa, em Massá, foi a ausência de fé. Quando eles saem do Egito tal, e está seguindo o caminho, aí falta água. Eles disseram assim, se Deus está no nosso meio, cadê a água? Essas questões, a gente sempre coloca Deus nessa situação. O Senhor me ama, Senhor, cadê meu emprego? O Senhor me ama, cadê minha saúde? O Senhor me ama, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a última, Kibroth Hattaavá, é o lugar onde eles estavam comendo maná, aí disseram, esse maná não dá. É maná de manhã, é maná meio-dia, é maná meia-noite. Estamos cansados desse maná. Inclusive, chamou a bênção de Deus de vil, uma coisa imprestável. Eles queriam comer carne. Eles ficaram descontentes com a providência divina. O povo de Israel só elogiou Deus uma vez. Uma vez. Vocês lembram? Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Miriam dançou, Moisés cantou, Êxodo 15. Depois disso, vocês não vão encontrar em nenhum momento Israel louvando a Deus, só reclamando. Só reclamando. Por que nos tirou de lá? Por que nos colocou nesse deserto? Por que não tem comida? Por que não tem água? Vamos voltar para o Egito, porque lá é melhor. Lá tem pepino, tem melão, tem cebola. Eles não elogiaram a Deus. E a adoração. Após a travessia do Mar Vermelho, mas depois disso, nunca mais eles engrandeceram a Deus. Era um povo sempre murmurador, sempre reclamão. O povo murmurava no coração, murmurava na tenda e na roda com os vizinhos contra Deus e sua providência. Mesmo lá dentro da tenda, o Senhor disse, olha, o que é que esse povo está fazendo ali na sua tenda, se queixando de mim? Se queixando da sua sorte. O povo murmurava internamente, externamente. A graça da gratidão estava ausente da vida do murmurador, porque ele não consegue enxergar o que Deus está fazendo ou não valoriza o que tem recebido pela graça de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A ausência de gratidão é presença de murmuração. As experiências extraordinárias no Egito deveriam ter gerado grande confiança no Senhor, mas infelizmente o povo não desenvolveu a fé na palavra de Deus. Qualquer pequena dificuldade, eles já desabavam e criticavam a Deus. Crente incrédulo estava presente no arraial dos santos por falta de exercício da fé na palavra de Deus. Por que nós não cremos? Porque nós não pegamos a promessa de Deus e colocamos ela em prática. Por exemplo, Deus diz assim, buscai primeiro meu reino e a sua justiça e as outras coisas. Se a gente fizer, tentar botar, você vai ver se não vai funcionar na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta. Ah, mas esse buscar o reino é ficar na igreja 24 horas? Não. É na sua vida fazer o que Deus manda. Faça o que Deus manda e Ele vai dar o que você precisa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A amnésia dos feitos do Senhor em nossa vida tem gerado muitos crentes vacilantes na congregação que não agradam ao Senhor. Meus irmãos, o que é que Deus não tem feito por nós? Desde o nosso nascimento, a mão do Senhor está sobre nós. Nós poderíamos ter morrido sem Cristo, mas Ele deu providência para nos alcançar, nos preservou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Estamos olhando para os montes das dificuldades, mas não contemplamos o Deus vivo e verdadeiro, que é onipotente, onipresente, onisciente e que está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os olhos de Israel estavam nos tesouros da terra, por isso havia insatisfação constante. Eles queriam melão, pepino, eles queriam prosperidade, mas eles não queriam um novo céu, uma nova terra, não queriam a vida eterna, não queriam andar com Deus. A ausência de contentamento tem gerado crentes murmuradores e frustrados na presença de Deus. Em Hebreus é dito que afirmemos com confiança: Deus é meu ajudador. Que me poderá fazer o homem? Deus é meu ajudador. Se a ambição terrena não for sufocada, seremos crentes que não entenderão as promessas de Deus e sobre a vida eterna. Meus irmãos, tomemos cuidado. Deus é generoso com cada um aqui. Ah, pastor, mas eu estou com essa situação. Ele está provando você, ele está testando você, mas ele tem estado com você. A conquista da terra, por último lugar, a conquista da terra prometida não foi por merecimento de Israel. Observe agora aí no 14, leiam comigo o 14. Deus falando para Moisés: deixa-me que eu destrua e apague seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Quem é que está querendo destruir Israel? Deus. Diz: eu vou destruir. Vejam também o versículo 25, leamos. Prostei-me perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. 26. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança. Louvado seja o Senhor. Então, como é que eles conquistaram a terra? Por graça, pela graça somente. Israel, devido a seu comportamento vil, merecia ser destruído pelo Senhor e não a terra prometida. Irmãos, se coloque na presença de Deus. O que é que você merece? O que nós merecemos? O salário do pecado é a morte, é o que nós merecemos. E por que nós recebemos outra coisa e não a morte? Por causa de Cristo. Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós. A justiça de Cristo está sobre nós. Não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. Todo ser humano merece a condenação por seus pecados, mas o Senhor lhe oferece perdão e vida eterna através da sua graça em Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A decepção de Deus é grande, porque depois de salvá-los dos egípcios, Israel não demonstrou nenhum atributo para atrair a atenção de Deus. Ele foi salvo, dançou, mas na frente nunca demonstrou nenhuma coisa boa que pudesse atrair os olhos do Senhor. Deus não substituiu Israel por causa da sua promessa feita aos patriarcas, porque se dependesse das suas obras, eles seriam eliminados. Vejam aqui na oração de Moisés, que quando Moisés alega defesa por Israel, para que Deus não morra, veja o versículo 26, né? Não destrua o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Agora 27, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Por que ele está fazendo referência a Abraão, Isaque e Jacó? Porque Deus fez uma promessa. E Deus não é homem para o quê? Para mentir. Então, eles tinham de ser introduzidos na terra, porque Deus prometeu a Abraão. E Deus não pode mentir. Então, Moisés se apossou da promessa para que esse povo rebelde entrasse na terra prometida.
Meus irmãos, o desagrado de Deus foi contra o povo e contra os indivíduos da nação de Israel. É interessante que é dito assim, e Deus também não se agradou de Arão e queria o destruir. Mas Moisés intercedeu também por Arão, porque Arão fez o bezerro e depois mandou o povo adorar, né? Foi pressionado, mas Arão pecou. Mas lembrem, não só Arão pecou, até Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, não. E por que não entrou? Porque ele pecou ferindo a rocha, em vez de falar a rocha. Quer dizer, dos 600 mil homens, só 2 entraram. Por que entraram? Por causa de suas obras? Não, porque Josué e Caleb disseram, o Senhor vai nos dar a vitória. Eles creram no Senhor. Seja pelo povo, seja pelo indivíduo, ninguém pode estar na presença de Deus. O desagrado de Deus foi contra o povo e contra os indivíduos. A intercessão de Moisés é um tipo de intercessão de Cristo, que é a causa da nossa conservação e das bênçãos que Deus derrama sobre nós. Porque eu recebo? Porque Cristo está orando por mim. Porque eu recebo? Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A conservação do povo de Deus é obra de Deus, para que seu nome não seja blasfemado. É interessante que Moisés diz assim, Senhor, se o Senhor destruir o povo, as nações vão dizer assim, o Senhor não pôde introduzi-los na terra. Então, para que o nome de Deus não fosse envergonhado, Deus sustentou e abençoou o povo, por causa do seu próprio nome. Ele conserva o seu nome. E as pessoas iriam blasfemar a cara do nome de Deus. Sabe por que a gente não está tudo no mundo? Porque Deus sustenta-nos. Ele preserva o seu povo. Porque se dependesse do nosso coração vil, nós estaríamos lá no mundão. O que nos deve motivar a orar a Deus são as misericórdias e graça do Senhor. Porque se depender da nossa virtude, nunca iremos orar ao Senhor. É graça. Concluo, meus irmãos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos pela graça de Deus. Deus nos salvou, Deus continua nos salvando e nos salvará. É a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vamos precisar preencher os requisitos de Deus para obter as suas promessas, mas Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, vai produzir essas exigências para usufruirmos o que Ele promete. Ele vai me inclinar a orar, Ele vai me inclinar a ser santo, para que Ele então possa derramar suas dádivas sobre nós. Os que vivem na contramão da vontade divina, vai até receber as bênçãos da graça comum, mas serão privados da graça especial de Deus. O homem lá viu, tem respiração e tudo mais, sem nunca ter orado a Deus. Você vai continuar também recebendo isso. Mas a graça que veio através de Jesus, só se você preencher os requisitos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pessoa orgulhosa, na presença de Deus, sempre sairá de mãos vazias, porque não reconhece a sua insignificância. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Reconheça que cada dádiva recebida procede da graça de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O crente distante da vida de oração é um sinal de autossuficiência, mas um crente que ora revela autodependência de Deus. Crente que não tem a vida de oração está dizendo, eu posso qualquer coisa, porque eu tenho força. Mas o crente que está orando está dizendo, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Só virá a Cristo quem enxergar o seu verdadeiro estado espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais
é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe.